Olá, crianças, turma do terceiro ano, manhã e tarde. Vamos para a nossa segunda aula de gramática. Vamos trabalhar o nosso livro aí do volume 2, Sistema Farias Brito, página 41 até a página 44. Vamos lá, todo mundo trabalha na gramática. Nós vamos trabalhar sílaba tônica. Sílaba tônica. Nós temos aí a sílaba tônica, é aquela sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força. Quando a sílaba é pronunciada com mais força, ou seja, mais intensidade, ela é chamada de sílaba tônica. Vamos descobrir a sílaba tônica de uma palavra. A palavra café. Vamos lá? Café. Café. Tia, a senhora está falando separando, porque quando nós fazemos essa divisão, fica melhor para você identificar quais das sílabas estão sendo pronunciadas com maior força, ou seja, com maior intensidade. Café. Eu consigo identificar que a sílaba fé tem mais força da palavra café. Ela foi pronunciada com mais intensidade. Então, fé da palavra café é a nossa sílaba tônica. Próxima, que nós vamos trabalhar também, olha só. Telefone. Tia, mas será que eu não vou confundir? Porque não tem essa, porque quando tem um acento fica mais fácil de identificar. Mas aí, gente, da palavra telefone, você fala em voz alta. Telefone. Telefone. Qual foi a palavra, qual foi a sílaba que você pronunciou com mais intensidade? Olha aí, Telefone. Qual foi a com maior intensidade? Foi a sílaba Fó. Então, se essa daí foi a que eu falei com mais intensidade, com mais força, então essa é a nossa sílaba tônica da palavra telefone. Próxima, árvore. Árvore. Olha só a palavra árvore. Árvore. Bem fácil de identificar que a sílaba ar eu pronunciei com mais intensidade, então essa é a nossa sílaba tônica. Próximo. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, não basta só eu identificar qual é a sílaba tônica. Se ela está no início, no final, no meio ou no início da palavra, ela tem uma classificação onde nós chamamos oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. A gente começa a contar, gente, para saber qual é a última, da esquerda para a direita, tá bom? Lá do final para o início. Então, vamos lá. Eu coloquei a palavrinha que nós acabamos de trabalhar, que foi a palavra café, do final para o início. Então, a palavra café, então, essa nós contamos como primeira sílaba, segunda. Entendeu? Aí nós temos, quando é a tônica é a última. Se o fé está no final da sílaba, está no final, gente, então nós dizemos que essa palavra, ela é o quê? Oxítona, porque a palavra mais forte está no final da sílaba. Está no último lugar. É a última sílaba. Última, sílaba. Então, ela é identificada como oxítona. Outras palavras oxítonas. Nós temos diversão, você, vovô e apontador. Olha só, diversão. Olha aí, você, vovô, apontador. Todas estão no final da palavra. Se estão no final da palavra, essas palavras são oxítonas, porque elas estão na última sílaba. Olha só. Se elas estão na última, elas são chamadas de oxítona. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Olha só, última oxítona.
penúltima, que vem antes dela, nós chamamos de paroxítona. Também coloquei a palavrinha que nós trabalhamos, que foi a palavrinha telefone. Olha só, nela nós descobrimos que a sílaba tônica mais forte foi o fó. Qual é a última? Última é o né. Então, não é ela, não é isso que seria, se fosse, seria oxítona. Então, a última sílaba, a penúltima, e essas aqui nós chamamos de antepenúltima, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Então, última, penúltima. Se a penúltima sílaba foi a mais forte, então nós chamamos ela de, paroxítona. Próxima, outras palavras paroxítona. Sabonete. Quando eu vou falar sabonete, eu sei que essa é a última, então não vai ser paroxítona. Então, vamos identificar todas as palavras aqui, todas as sílabas que tem a sílaba tônica sendo paroxítona, Sabonete, lápis. Tio, mas tu falou que ela era a penúltima. Olha só, nós temos duas sílabas. Aqui é a última, essa é a penúltima. Nesse caso, eu não tenho a próxima sílaba, que é chamada de antepenúltima. Eu só tenho a última e a penúltima, no caso do nome lápis. Ela é paroxítona. A mesma coisa acontece com a palavrinha fada. O fá, ela é a penúltima sílaba, então ela é chamada de paroxítona. E a palavra tesoura, essa é a penúltima, então ela é chamada de paroxítona. Nós vamos trabalhar bastante isso, viu, para vocês ficarem bem craque. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Olha, nós já vimos a última, que é oxítona, a penúltima, que é paroxítona, e agora nós vamos ver a antepenúltima, que é proparoxítona. Vamos lá? Árvore, última, penúltima, antepenúltima. Olha aí. Última, penúltima e antepenúltima. Então, se ela é antepenúltima, ela é uma palavra paroxítona. Vamos conhecer outras palavras paroxítona, século. Então, eu entendi que essa palavra tem um tom mais forte, então ela é uma palavra paroxítona. Médico, fábrica, lâmpada. Olha só. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Então, nós temos o quê? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Entenderam, crianças? Sempre nessa ordem, da última até o início da palavra, até a antepenúltima, tá bom? Tia, mas tem mais outras letrinhas para cá. São antepenúltimas também. Bom, vamos lá. Vamos dar início aqui no nosso livro, questionamento onde tem. Releia este trecho do conto O Cão de Lia. Nós temos aí, para vocês trabalharem, essa parte aí, a primeira questão. Tem assim. Hoje, o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia. Porque chegou a época das provas. Quem lembra do conto que eu li, O Cão de Lia? Bem legal, né? Falou de quem era Lia. Era uma menina esperta, que ela gostava muito de ler. E ela leu uma historinha onde tinha um cão bem esperto. E ela chegou para a mãe dela e disse que queria aquele cãozinho da história. E a mãe dela disse o quê? Que os cãozinhos da história não são iguais aos cães da vida real. A mãe dela tentou argumentar, falar para ela não ter esse cãozinho porque ela não cuidaria direitinho. Lia no início, ela conseguiu juntar dinheiro, comprou um parecido com o da historinha, parecido assim, cor e tamanho. Só que ela percebeu que era bem diferente da história, não é isso? E com o passar do tempo, quando chegou a época das provas, a Lia não pôde mais cuidar do cachorrinho, né? Porque dá um pouquinho de trabalho, e aí o cachorrinho da Lia passou a ser o cachorrinho da mãe de Lia. Certo? Esse aqui é o trecho da história do conto O Cão de Lia, que nós estudamos na aula passada. Aí ele tem, copie as palavras destacadas separando as sílabas. Lembra das palavras destacadas? Quais foram? Hoje, virou, época, provas.
No livro de vocês, essas palavrinhas ela vem no tom mais escuro. Hoje virou a época e prova. Então, essas palavras são as palavras destacadas. E aí nós vamos agora separar essas palavras aqui, ó. Hoje virou época provas. Olha só, pronto. Ele fala, copia as palavras destacadas, separando as sílabas. Pronto, eu já separei, já copiei, tá aí, já tá tudo separado. Todo mundo fez isso na letra A? Vamos lá, próximo. Letra B. Fale em voz alta essas palavras e sublinhe a sílaba forte. Pronto, vamos agora saber qual a sílaba forte, ó. Ela tem, ó, sublinhe. Eu vou circular para ficar melhor, tá bom? Hoje. Hoje. Qual foi a sílaba mais forte? Ó. O. E é quando eu boto essa daqui, nós dizemos que é oxítona, paroxítona. Por quê, tia? Porque foi a penúltima sílaba. Olha só. Próximo. Virou. Fale bem alto aí. Virou. Todo mundo identificou qual é a mais forte? Vamos ver se você acertou. Ó. Virou. Se está no final da sílaba, nós chamamos ela de oxítona. Oxítona. A palavra época. Época. Qual é a sílaba mais forte? É. Está acentuada, então ela traz uma intensidade maior na palavra. Então, se ela tem aí 3 pedacinhos, nós temos oxítona, paroxítona, proparoxítona. Próxima. Provas. Provas. Quem acertou? Quem falou? Muito bem, ó. Pro. Se eu tenho oxítona e a mais forte foi a palavra paroxítona. Então, quem acertou essa daí, ó, marcou as palavras, as sílabas com maior intensidade. Quem errou não tem problema. Pratique mais um pouco, fale mais alto e identifique a palavra que tem mais força. Para você reconhecer melhor, faça a divisão silábica que aí você consegue, tá bom? Agora a segunda questão tem, escreva o nome das figuras, separando em sílabas e pinte a sílaba tônica. Olha só, sílaba tônica que tem maior força, maior intensidade. Que animalzinho é esse que tem no livro de vocês? É um cavalo. Então vamos separar, ó, cavalo. Pronto, já separei. Agora vamos pintar a sílaba tônica. Eu vou marcar para você qual é a sílaba tônica. Fale bem alto aí para o seu orientador ouvir, ó, cavalo. E aí você vai identificar que a sílaba tônica é, ó, vá. E essa palavra é uma palavra o que, gente? Paroxítona. Muito bem. B. Jacaré. Jacaré. Olha a pronúncia quando você está falando a palavrinha. Tente falar alto para a pessoa que está perto de você ouvir. Bem alto para entender, junto com você. Ó, separe, vamos lá. Jacaré. Qual é a sílaba tônica? Muito bem. Quem falou, ó, ré. Se ela está no final da sílaba, ela é chamada de uma sílaba tônica, o qual é? Oxítona. Muito bem. Próxima. Árvore. Ah, já ficou fácil, porque nós trabalhamos agora há pouco a palavra árvore, não foi? E descobrimos que a sílaba tônica da palavra árvore é A. E ela é uma palavra proparoxítona, não é isso? Vamos lá. Terceira questão. Separe em sílaba essas palavras e sublinhe a sílaba tônica de cada uma delas. Tá vendo como nós estamos estudando várias vezes? Eu estou falando para vocês que nós vamos fazer vários estudos sobre sílaba tônica, entendeu? Então vamos lá. Vamos separar, identificando que toda vez quando a gente separa a palavrinha, fica mais fácil identificar qual é a sílaba tônica daquela palavra. Olha só, e sublinhe a sílaba tônica de cada uma delas. Nós temos aí príncipe, chinelo, torcida, café, futebol e cérebro. Vamos lá, agora vamos fazer a separação. Tá aí, ó. Separando todo mundo aí no caderno de vocês ou no livro. Vamos lá, ó. Príncipe, chinelo, torcida, café, futebol e cérebro. Agora nós vamos identificar todas as sílabas tônicas de cada uma dessas palavras. Vamos lá? Príncipe. Olha só. Então,
Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ah, então a sílaba forte aqui é proparoxítona. A palavra agora, vamos lá, próxima. Chinelo. Olha só. Chinelo. Se nós temos ali a segunda sílaba, com mais forte, ó, nós temos oxítona, paroxítona, que ela está no meio, vem depois da palavra oxítona, então ela é a palavra que tem a sílaba forte né, e ela é uma palavra paroxítona. Próxima, torcida. Torcida. Qual foi que a tia falou com mais intensidade? Torcida. Olha só. Na torcida, nós temos o si. E a sílaba tônica dela, ela é chamada de paroxítona. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Agora, café. Café ficou fácil, nós já estudamos também, né? Sílaba tônica, fé. E é uma palavra oxítona. Próxima, futebol. Futebol. Qual é a sílaba tônica? Bol. Se essa é a sílaba tônica, ela é uma palavra oxítona. Próxima, cérebro. Cérebro. Aí ficou fácil também porque o acento também já traz essa força, essa intensidade. Então, ela é uma palavra paroxítona, porque nós temos oxítona, paroxítona, mas a que tem maior intensidade é proparoxítona. Então, olha só, gente, é sempre bom botar essa observação oxítona, paroxítona, proparoxítona, mesmo que na questão não esteja pedindo, que aí você vai trabalhando mais esse conhecimento. Agora reescreva essas palavras, organizando-as de acordo com a posição da sílaba tônica. Pronto, agora nós falamos sobre isso. Qual era a oxítona, qual era a paroxítona, qual era a proparoxítona. Agora nós vamos colocar elas em um quadro, tá bom? Aí numa tabela que tem aí, ó. Olha aí. Antepenúltima sílaba, nós colocamos príncipe e cérebro. Não foi, crianças? Príncipe e cérebro. Por quê? Porque nós temos oxítona, paroxítona, proparoxítona. A mesma coisa acontece. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Próximo aí. Penúltima sílaba. Chinelo. Penúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Então, nós temos paroxítona. Torcida. Também penúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Ela é uma palavra paroxítona. Última sílaba, café, futebol, são oxítona, porque estão com a sílaba tônica na última sílaba da palavra. Se a última sílaba da palavra tem maior intensidade, então ela é chamada de oxítona. Quarta questão, sublinhe as sílabas tônicas das palavras abaixo. Ok, agora nós temos várias palavrinhas aí para nós identificarmos a sílaba tônica. Vamos lá, junto comigo? Brinquedo. Brinquedo. Qual foi a sílaba tônica? Ó. Que. Brinquedo. O que do brinquedo foi a sílaba tônica. Próxima. Nós temos aí, ó. Montanhas. Ó. Tá. Montanhas. O tá de montanhas é a sílaba tônica da palavra. Próximo. Carretel. Carretel. Qual é a sílaba tônica? Tel. Muito bem. Trânsito. Trânsito. Qual é a sílaba tônica? Tran. Boné. Boné. Sílaba tônica? Né. Caminhão. Caminhão. Você vai ler com maior intensidade a palavra bem alta e vai descobrir. Caminhão. E vai descobrir que união é a sílaba tônica. Fígado. Fígado. Qual é a sílaba tônica? Fi. Muito bem. Circo. Circo. Cir. Óculos. Quando tem um acento já ajuda bastante, né, criança? Óculos. Olha aí. A letrinha O. Guri. Olha só. Guri de guri. Lápis.
Lápis, olha só para crianças, o lá. Atrás, atrás, trás. Cócegas, cócegas, có. Tartarugas, tartarugas. Qual foi que eu falei com maior intensidade? Tartarugas. Ru. E a próxima, indígenas. Indígenas, ó, de. Então, pronto. Essas são algumas palavrinhas onde eu consegui identificar a sílaba tônica das palavras. Tá, gente? Nós vamos trabalhar também, nós temos uma aula online bem legal também sobre sílaba tônica que vocês vão gostar. Vamos trabalhar. Então, eu vou apresentar novamente para vocês agora aqui, ó. Essas são as sílabas tônicas dessas palavras aí. Algumas ficaram bem fáceis de identificar, outras eu sei que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Mas nós vamos trabalhando e praticando para que essas dificuldades apareçam, tá? No decorrer dos estudos da sílaba tônica. Lembrando que nós temos aqui palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ó, aqui, ó. É o quê? Paroxítona. Aqui, paroxítona. Aqui nós já temos oxítona, proparoxítona. Então, são uma variedade de palavras onde você vai conseguir identificar a sílaba tônica de cada uma delas e dizer a classificação, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora nós vamos organizar todas as palavrinhas que nós acabamos de estudar, todas elas. Nós vamos organizar as palavras num quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. E quando eu falo de acordo com a posição da sílaba tônica, nós estamos falando de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Olha só, essas palavrinhas, nós vamos organizar todas elas de acordo com o que eu tinha acabado de falar para vocês. Ó, aqui é oxítona, aqui proparoxítona, aqui paroxítonas. Então, nós vamos agora organizar elas em colunas. Vamos lá, ó. Oxítonas. Quais foram todas as palavrinhas oxítonas que vocês encontraram? Ficou fácil porque vocês já marcaram. E eu sei que a última sílaba, elas são oxítonas. Então, nós temos aí, ó, carretel, olha aí, boné, caminhão, guri e atrás. Todas essas palavrinhas, a sílaba mais forte foi a última, por isso que ela é chamada de oxítona. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte. Volte lá onde você, nas palavrinhas, veja as que nós marcamos que foram as penúltimas sílabas e aí nós vamos identificar aqui, ó. Brinquedo, montanha, circo, lápis e tartaruga. Então, eu identifiquei que a sílaba forte de cada uma dessas palavras era a penúltima, por isso elas foram classificadas como paroxítonas. E as proparoxítonas foram trânsito, fígado, óculos, cócegas e indígenas, que me ajudou bastante porque todas as palavras elas vieram acentuadas. Então, isso fez com que eu identificasse que a sílaba mais forte, que eu falava com maior intensidade, era a antepenúltima sílaba, por isso era chamada de proparoxítona. E aí tem a quinta questão. Observe estas palavras da atividade anterior. Boné, lápis, fígado, atrás e óculos. E ela vem uma pergunta. O que essas palavras têm em comum? Olha só, olhem bem para elas. O que elas têm em comum? Será que são todas oxítonas? Acho que não. São todas paroxítonas? Não. São todas proparoxítonas? Também não. Mas o que elas têm em comum? Vamos agora descobrir? Ó, em todas as palavras, a sílaba tônica são acentuadas. Todas as palavras da questão anterior, ó, vieram com acento. A sílaba tônica, aqui é oxítona, aqui é proparoxítona, aqui é paroxítona. Então, todas elas vieram acentuadas. Olha só, todas vieram acentuadas. Muito bem para quem acertou, tá? Para casa, atividade do livro do Sistema Farias Brito, página 43 e 44. Vamos trabalhar um pouco mais a parte dessa ortografia aí, a parte da sílaba tônica. E o livro Marcha Criança,
Vocês vão responder as páginas 34 e 35. Ela vem uma explicação sobre a sílaba tônica. Ela vem uma explicação também nesse livro Marcha Criança, uma definição sobre oxítona, paroxítona, proparoxítona e traz alguns exemplos também bem legais. Então, estudem pelo Marcha Criança, estudem pelo Sistema Farias Brito, ok, crianças? Então, até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau!